pela Band AM 640. Começa agora, Manhã Bandeirantes. Apresentação, João Garcia. Bom dia, 9h36, hora certa, servital.com.br. A temperatura de Porto Web, o seu provedor de acesso de Porto Alegre, 20 graus e 1 décimo. Bem, e nós começamos o programa falando a respeito das mudanças no calendário de vacinação, que foram muito bem recebidas por médicos pediatras. A antecipação de imunização e novos procedimentos contribuem na proteção das crianças. Está conosco o Dr. Juarez Cunha, membro dos comitês de infectologia e de cuidados primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Dr. Juarez Cunha, bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, por que é saudada essa iniciativa da antecipação da imunização, doutor? Bem, a primeira notícia que a gente considera bastante importante é a introdução de uma nova vacina, né? Na verdade, assim, as alterações que aconteceram no calendário deste ano aconteceram já com uma estratégia de essa introdução. Então, é previsto que a partir de setembro seja incluída uma vacina nova no calendário, que é uma vacina que vai proteger contra a catapora, contra a varicela. Tá? Então, isso é festejado por nós, pela Sociedade de Pediatria, porque a gente sabe que a doença, a varicela, é uma doença em geral benigna, mas que pode ter suas complicações. Então, era uma vacina que já existia na rede particular e que passa a ser oferecida pelo Ministério da Saúde. Então, a partir de setembro, essa é a previsão do Ministério. Doutor Cunha, o senhor fala em catapora. Eu tenho mais de 60 anos. Essa é uma doença que, na época que eu era criança, era uma doença que preocupava bastante. Tinha muita catapora. Até a chegada da vacina, que nem sei se foi há 50 ou 60 anos atrás, mas de qualquer maneira, quando o senhor fala em catapora, a gente fica, ainda tem catapora. Tem algumas doenças que a gente pensa que já foram erradicadas, mas elas ainda permanecem, não é, doutor? Isso, essa é uma das grandes vantagens das vacinas, né? Na verdade, ela é uma vantagem, mas uma desvantagem ao mesmo tempo. E, por um lado, a gente acaba não vendo mais a doença, por exemplo, poliomielite. A doença já está erradicada no Brasil desde 1989, então a grande maioria das pessoas nem viu a poliomielite, nem sabe como é que é, inclusive a maioria dos médicos, também mais jovens, também não viram essa doença. Então, essa é uma das vantagens das vacinas, de conseguir eliminar e às vezes até erradicar as doenças, mas por outro lado também a gente fica em situações que às vezes as pessoas têm dificuldade até em diagnosticar. Isso é um exemplo que a gente está tendo agora de coqueluche. A gente está tendo muitos quadros de coqueluche, né? Então tem um diagnóstico bastante importante de coqueluche, e acontece principalmente nos adultos, quando o quadro não é bem característico, e acaba contaminando as crianças. Então, assim, todo adulto que estiver tossindo por 2 semanas ou mais, tem que ser pensado em coqueluche. Então, essa é uma coisa preocupante, que até preocupa o próprio Ministério, que no ano passado, no Brasil, a gente teve 86 óbitos de crianças por coqueluche. Aumentou muito isso no ano de 2011 para 2012, não só no Brasil, isso está acontecendo em todo o mundo. E isso também é uma das estratégias do Ministério, vai ser a inclusão da vacina da coqueluche para a gestante, que está previsto também agora para o segundo. Então, essa é outra notícia boa, que é a inclusão da vacina da coqueluche para a gestante, com o objetivo de proteger não só a gestante, como o recém-nascido, né? Porque a criança, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, é o período que ela fica mais suscetível a ter a doença grave, inclusive com morte, né? Então, isso também tem um lado bom da introdução da vacina, mas tem esse outro lado que a gente não pode esquecer, que a gente está tendo uma doença que já estava bem mais controlada e está ressurgindo, né? Pois é. O senhor fala em gestante. Gestante é a partir do momento em que a mulher sabe que está grávida, é ali? A gente não sabe ainda como o Ministério vai utilizar essa vacina. Provavelmente utilize após as 20 semanas de gestação. Após quantas semanas, doutor? Após 20 semanas.
Sim, Nos sim, Estados Unidos, a recomendação era 20 semanas, eles começaram a recomendar agora a partir de 27 semanas de gestação. Lá já é feito como rotina essa vacina em todos os gestantes. Também pela mesma situação, pelo aumento de casos de coqueluche, que aconteceu também nos Estados Unidos. Uhum. Bem, então é saudável essas iniciativas do Ministério da Saúde em todos os sentidos, da gripe, da coqueluche, da catapora, de tudo, né? Também a gente tem uma previsão do Ministério de ampliar a vacinação da gripe no ano que vem, talvez até crianças de 5 anos. Agora a Secretaria de Saúde está chamando as gestantes, né? Para uma nova já faziam parte do grupo que era considerado de risco, né? E as crianças até 2 anos também. A previsão é que a gente agora também comece a vacinar as crianças até 5 anos, né? Essa é uma recomendação da Sociedade de Pediatria. Provavelmente o Ministério no ano que vem vai ampliar essa faixa etária também para a gripe. E a outra notícia que tem também do Ministério, mais 2 notícias ótimas, que depois a gente pode até comentar como fica o calendário brasileiro de vacinas, é a inclusão da vacina para hepatite A para crianças, também no ano que vem, deve ser incluída no Ministério da Saúde, e a vacina contra o HPV para meninas, que é o papilomavírus humano, para meninas entre 10 e 11 anos de idade, que também está previsto para 2014. Então, assim, só para a gente salientar que o calendário vacinal brasileiro, atualmente, eu acho que é um calendário... Primeiro, não existe nenhum calendário no mundo, aí, mesmo de países desenvolvidos, que ofereçam gratuitamente todas as vacinas que o nosso calendário oferece. Então, a gente tem que festejar essa estratégia toda de trabalho do Programa Nacional de Imunizações, né, parabenizar o sucesso que isso tem sido, e principalmente assim, com essas novidades, a introdução de várias vacinas aí que vai se tornar provavelmente o calendário mais completo que é utilizado mesmo em países desenvolvidos. Tá certo. Bem, Dr. Juarez Cunha, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações que o senhor nos passa. Tenha um bom final de semana, um abraço. Obrigado, igualmente. Qualquer dúvida é só nos ligar. Tá certo. Um abraço. Tá aí, então.